Muitas pessoas, profissionais do mercado, podem estar se perguntando o que se espera do mercado imobiliário nesse segundo semestre e no final desse segundo semestre, já no final de 2011. O nosso programa hoje vai tentar responder a essa e a outras perguntas. Convidamos consultores, corretores de imóveis e economistas para fazer projeções do mercado imobiliário para esse período e ainda. Lojas com bons projetos de arquitetura atraem mais clientes e geram mais lucro ao proprietário. A tendência é investir em imóveis, paredes e até nas cores do estabelecimento. Nosso programa vai mostrar também a história de vida de Neuma Figueiredo, diretora da Casa Cor. Eu acho que o segredo do sucesso é você gostar do que você faz, você acreditar no que você faz e trabalhar. Tudo isso e muito mais a partir de agora no programa Imóveis e Companhia, que está só começando. Para atrair clientes para o consumo, as empresas, os empresários precisam investir em um elemento fundamental, o design de suas lojas. Por isso, os donos que apostam em um bom projeto de arquitetura e se preocupam em oferecer um bom ambiente em suas lojas. Eles estão garantindo que seu negócio avance com o aumento da clientela. Opções de comércio em Fortaleza é o que não falta. São milhares de estabelecimentos espalhados pela cidade, todos disputando, de alguma forma, a atenção dos potenciais consumidores que caminham pelas ruas e shoppings da capital. Com o mercado brasileiro aquecido, cada vez mais gente monta o seu próprio negócio. Mas para se manter nesse meio competitivo, é preciso investir em elementos diferenciais, como um bom projeto de arquitetura. E o que um bom projeto precisa ter para chamar a atenção do consumidor? A gente tem que usar elementos do projeto e do desenvolvimento para colocar dentro da loja e que faça com que o cliente venha e entre e consuma. O que é que seria? Seria uma boa iluminação, uma iluminação que reproduza bem as cores, que o cliente veja uma peça que seja da cor que ela é, que ele se olhe no espelho e ele se sinta bonito, se sinta à vontade, ache que aquela reprodução de cor é fiel, que tenha elementos que agradem, que tragam um sentimento positivo nas pessoas, que tenha um astral mais assim, convidativo. Mas cuidado, assim como algumas ideias podem favorecer o ambiente, deixando-o mais bonito e agradável, certos descuidos bastante comuns podem espantar a clientela. A gente vê muito em loja um trilho de luz, queima uma lâmpada, aí ele troca por qualquer outra lâmpada, ficam aquelas lâmpadas todas coloridas, misturadas, que vão dar uma reprodução de cor diferente às peças, que fica esquisito, uma vitrine que não tenha nenhum elemento surpresa, que o cliente olhe, que ele se interesse, que convide para entrar na loja, às vezes até uma placa com o nome da loja muito apagada, o cliente não saiba exatamente onde é, o que é aquilo. Para acertar na escolha da arquitetura e decoração do seu espaço comercial, algumas tendências estão sendo seguidas pelos mais antenados. Aposte na velha máxima, menos é mais. Ambientes clean agradam visualmente. Tons de dourado e prateado estão aprovados para serem usados, inclusive juntos. Elementos naturais, como madeira e ferro, também estão em alta. Além disso, existem alguns truques de disposição dos produtos que garantem a atenção do consumidor. Em loja, geralmente, você só tem a vitrine. Então, você tem que ter algum elemento dentro da loja que quem está passando de fora possa visualizar. Não só a vitrine, como também algum elemento de dentro que convide para entrar. Das peças das roupas, né? Então, assim, você distribuir as peças de frente, como a gente fez aqui, é um truque, porque quem passa do lado de fora vai estar vendo as peças de frente, aquilo ali já é uma opção a mais para que ele entre na loja. Projetos comerciais têm a vantagem de serem entregues em pouco tempo, se comparado aos residenciais. Isso porque o proprietário tem pressa em começar ou retomar as vendas. Há 9 anos, Ronei Vasconcelos montou seu próprio negócio, que passou recentemente pela primeira reforma. Em menos de 2 meses, o empresário pôde reabrir sua loja.
Ele garante que a repaginação atendeu às expectativas e em pouco tempo já consegue ver os resultados do investimento. Tanto no número de clientes como na qualidade do cliente. A pessoa que hoje trabalha com moda, em qualquer canto do Brasil, ela tem que estar muito atenta a tendências, a novidades e tudo. E realmente o conceito da loja hoje é atento a isso. Então, isso começa num bom projeto do arquiteto e termina com a escolha de toda a coleção. É isso aí, temos que cuidar da imagem das nossas empresas, né? Recado para os empresários. E estamos chegando ao final do ano, né? Outubro, novembro, dezembro, é o final do ano, nós queremos saber como é que vai ficar a economia neste e no próximo ano. Para conversar sobre esse assunto, porque é muito importante, porque o mercado imobiliário está intimamente relacionado, né, com a economia, com os destinos da economia. Nós convidamos o economista Paulo Roberto Quino para discutir esse assunto. E obrigado pela sua presença, Paulo. E quais os rumos da economia dentro do mercado aí para esse final do ano e para o próximo ano? Isso é uma perguntinha bem genérica, naturalmente, mas gostaríamos mesmo assim de saber a sua opinião. Bom, o momento, como antecedeu o programa, é de festa. Só para dar um dado, se você anda na Avenida Senador Virgílio Távora, as lojas de imóveis são melhores, maiores e mais bonitas que os bancos no passado. Isso é bom as pessoas observarem o que está havendo, porque... Isso é o reflexo da... Isso, assim como o corpo fala, também a economia se manifesta. Então, no momento, é um momento de pura festa. E por que essa festa? Crédito farto, barato, programas habitacionais frouxos, largos, espaçosos, uma demanda já reprimida ou já com um gap muito grande, com um débito muito grande, boas ofertas de imóveis, crédito hoje você aprova no piscar de olho em qualquer organismo desse público. Nunca a Caixa Econômica teve uma participação no mercado market share tão grande em toda a história da vida dela. Então, por enquanto, e salário? Salário médio real cresceu alguma coisa como 6,6%. Então, o quadro, momentaneamente, é de festa. E combinado com os 3 últimos meses do ano, que são de festas. Né? Então, você tem um quadro para esse ano já dado. Quer dizer, até o final do ano você quer... É isso aí. No ano que vem é um ano de muita dificuldade. Você tem um problema na Europa, que é a quebra da Grécia. A Grécia só precisa enterrar a Grécia, ela já está quebrada. Quebrou. Só precisa enterrar. Por que ela quebrou? Bom, quebrou porque se você anda pela Europa, você vê que pouca gente trabalha, para não dizer quase ninguém. E na Grécia sempre foi assim, o grego nunca trabalhou. Então você, a Angela Merkel disse, olha, o problema da Europa é que enquanto o alemão se aposenta aos 65 anos, o português se aposenta aos 60. E quem é que o motor da Europa? Sempre foi e sempre será a Alemanha. Então você tem um descompasso em termos de fonte de geração de renda e de emprego. Então você tem um caldo, um contrato securitário de aposentadoria muito grande na Europa. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é que os governos, para entrar na unidade europeia, pegaram dinheiro emprestado e tiveram o aval dos bancos em relação à moeda. Então você tem um problema aí, que se a Grécia estoura os bancos. Estourando os bancos, isso há uma certa canal de comunicação para os demais bancos. Então você tem um problema grande aí para o ano que vem. Agora, permito interromper, é o seguinte, um negócio interessante, né, Paulo, é que nunca se pensou nisso, né, há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, não sei, até pouco tempo atrás, né, que um problema na Grécia poderia afetar, como eu brinco e digo, o interior lá de Santa Quitéria.
né? Quer dizer, a economia vai dar um problema nos bancos, que vai dar um problema mundial, que vai dar uma migração, uma movimentação de dinheiro, que vai ter que ter um aperto, alguma coisa. É assim que funciona mesmo a economia hoje? Eu não gosto de clichê, Sim. mas é a mesma coisa seguinte, não há almoço de graça. Certo. Assim como nós estamos hoje aqui com uma série de equipamentos americanos, japoneses, chineses, barato, vestindo, comendo, alimentando bem, assim também se dá outro processo na moeda. Então você tem, nas duas mãos, você tem uma mão do comércio, que facilita que você tenha acessibilidade a bens e produtos bons e baratos, que era impossível há 10 anos atrás, carro, por exemplo, e televisor, computador, então. E você também tem a contrapartida, é que quando tem que pagar o outro lado, pagar a conta, você é chamado a participar. Embora que essa coisa do Brasil, e China, e Rússia, e Índia estarem querendo ajudar a Europa, é balela. Isso não dá um tio para o problema segundo o estudo, o problema da Europa seria de quase cerca de 4 a 5 trilhões de euros. Então, Um absurdo. é um absurdo. Então, a questão é que não pode deixar a Grécia quebrar. Mas me diga uma coisa. Pronto, não pode deixar a Grécia quebrar, que provavelmente vai levar os bancos e vai por diante. E não termina sendo uma coisa boa para o Brasil? Eu digo assim, até uma pergunta meia simplória, né? Porque a gente vê o seguinte, no mercado imobiliário olhando, né? Quando deu um problema na Espanha e em Portugal, os investidores vieram para cá, e compradores, e movimentou, e gente se mudando para abrir comércio, para abrir negócio. Qual a implicação? Isso é bom para nós ou não? Bom, marginalmente, porque a questão de você ler a economia, que você não pode ler só na margem. Então você, porque veio muito português e italiano para cá. Lógico, chegou o euro a 3,5, era comprar banana aqui no Ceará. Você comprava com 3 euros, um real era comprar banana. Você comprava qualquer coisa. Uma garagem aqui, ou uma garagem em Paris, ou uma garagem nos Estados Unidos, custava um apartamento aqui. Mas essa relação de preço, essa coisa de preço relativo, ela certamente atrai algumas pessoas. Mas eu gosto sempre de fazer a conta o seguinte, não cabe o Brasil não cabe dentro da Itália. Então, você começa a se assustar. Quer dizer, você não cabe dentro da Itália, como é que você pode imaginar que vai socorrer alguém que são 25 países a mais, quer dizer, desde a Eslovênia, Chipre, Alemanha, Áustria, Reinos Baixos. Então, essa coisa do que vai acontecer é muito mais grave. Só para dar um exemplo, em 2008, quando teve a crise, o Brasil vinha numa rota, numa curva de crescimento de 7%, e impactar violentamente, que o Brasil não tem condição de crescer 7% por uma questão de infraestrutura, etc. Tal. Mas o que aconteceu? No mês seguinte, no trimestre seguinte, o PIB veio para menos 1,5%. Então, essa coisa de que não vai afetar, ou que não vai na margem, é preocupante. É importante você colocar mais o clichê, a barba de molho. Quer dizer, que vai haver impacto, vai haver. E que a Europa não resolveu o problema, também não resolveu. E que os Estados Unidos também entra num duplo mergulho e a economia não consegue sair lá de baixo, o crescimento baixo, a geração de emprego baixo. E por mais que seja um programa hoje, ele tem um hiato. Você faz um programa hoje, né, nessas economias grandes, né, como o Brasil, você anuncia hoje Minha Casa Minha Vida, e amanhã o mercado está todo bom. Lá tem um hiato para as coisas acontecerem. Tem uma organização, tem um procedimento. Exatamente. Até que essas medidas de redução de déficit orçamentário comecem a impactar na economia, você tem um hiato de 1 a 1 ano e meio. Então nós temos um ano, de acordo com o panorama internacional, difícil para o Brasil. Agora, as notícias do Brasil são maravilhosas. O presidente do Banco Central disse sexta-feira no Secov, em São Paulo, que vai colocar o Brasil na rota de 16% de participação do crédito imobiliário na economia do PIB. Ora, se nós viemos nos arrastando, crédito eu digo, porque esse negócio de crédito imobiliário é meio esquisito, porque você só fala o crédito que está registrado, mas tem uma série de outros créditos não registrados. Então, eu acredito que o Brasil hoje tenha quase 8% da participação do crédito imobiliário no total, no conjunto do PIB Brasil. Então, para 16, isso significa 100%.
Qual é o hiato disso? Ele disse que é nos próximos 3 anos. Então você imagina que o mercado imobiliário vai ser um mercado realmente vibrante. Não tem? Ele não vai ter muita alteração de curso. Por quê? Porque se tornou uma política pública. Vai fazer. Não importa como, mas vou fazer. Se amanhã vai ter muita gente na fila da Serasa, dando satisfação porque não pagou a conta, ou se os bancos vão virar uma grande carteira imobiliária, isso aí é uma outra questão. Mas que vai haver movimento, que vai haver crescimento, que vai haver festa, a festa não vai continuar. Agora me diga uma coisa, quem está pensando comprar, que tem comércio, que um lojista, e que tem um comércio, um mercado central, e não um comerciante do médio para baixo, e que está pensando em comprar um imóvel, ele não tem o que se preocupar? Ele pode comprar o imóvel dele, tendo o financiamento garantido, por exemplo, da Caixa, do Bradesco, esse financiamento, até com fundo governamental, assim, com essas fontes. Enfim, ele não precisa se preocupar, ele pode comprar tranquilo, ele vai ter garantido a renda dele. O que tu acha? A decisão de comprar é uma decisão extremamente comportamental e subjetivo. Mas eu diria que se você contar só com alguns ovos e contar com uma galinha, é melhor ter cuidado, porque ninguém garante que essa taxa de juro se mantenha baixa. Se ela se mantiver baixa, não sei como, você está garantido toda a economia funcionando, porque a economia tem como balizamento essa taxa de juros. Então, vai trabalhar de modo coerente. Se a taxa de juro, vou voltar a 2008, se a taxa de juros sobe, impacta muito. Por quê? É muito simples. Tudo hoje no Brasil, toda essa pujança brasileira, ela se deu no crédito. O crédito era em torno de 18% do PIB. Tudo que era gerado da economia, 18% vinha do crédito. Hoje, nós estamos chegando nos 40%. O que é isso? É o seguinte, está crescendo de um lado o produto, não é isso? E do outro lado está crescendo o endividamento. Se você pegar o endividamento das pessoas, ela hoje é 80% maior do que era há 3 anos atrás e 100% há 10 anos atrás. Então, a massa brasileira está endividada. Então, enquanto o juro estiver essa pianinho, dá para levar. Dá para levar. Porque quando agora subiu a taxa de juros 2 meses atrás, você vê que a inadimplência cresceu violentamente. Aí o governo deu uma recuada. E aí você deu uma recuada. Então, quanto é que eu posso segurar a taxa de juro baixa? Quanto? E até quando? Bacana. Aí, está a interrogação no ar e é importante a gente continuar batendo papo sobre isso. E sobre o atual momento do mercado imobiliário, estamos se aproximando do final do ano. Como é que vai ser esse mercado imobiliário? Nós convidamos mais especialistas que estarão aqui conosco no próximo bloco. É um instantinho só. Hoje o quadro Alugue Bem está um pouco diferente. Nós estamos na SJ, Administração de Imóveis, para falar de arte. Isso porque aqui acontece uma exposição sobre a cultura popular no Cariri. E quem vai explicar pra gente como é a relação entre o mercado imobiliário e a arte é a Caterine Gereissati, que é responsável por essa exposição. Como foi que surgiu a ideia de trazer essas peças para a SJ? A ideia surgiu para homenagear o centenário de Juazeiro do Norte, através das obras que retratam a fé, a religiosidade e a cultura do povo do Cariri e de Juazeiro. Essas peças foram escolhidas por mim, eu pessoalmente escolhi cada peça, com a ajuda de um dos artesãos de lá, que se chama Diomar, e ele foi me contando a história de cada uma delas, e através da história de cada uma delas, nós pensamos em assim, poder retratar a história do Cariri, de Juazeiro, né, do centenário, que é um centenário de fé, que mostra aqui a fé, o trabalho, a religiosidade. E através dessas peças, do colorido dessas peças, é que eles mostram a energia daquele povo. A SJ pensa na arte e tem obras próprias. Essa obra
que são várias mulheres, uma próximo das outras, são obras que estão aqui, que são nossas. A exposição é aberta ao público, ela começou na segunda-feira, dia 12, vai até dia 30 e funciona na SJ de 8 às 19 horas e aos sábados e domingo apenas até às 5 da tarde. A SJ aguarda, é aberta ao público e convida a todos vocês que quiserem conhecer um pouco mais dessa exposição, um pouco mais da história e da cultura desse povo, aqui para conhecer a exposição Caras do Sertão. Alugue Bem. Apoio Cultural. SJ. Especialista em alugar mais. Parabéns à SJ pela iniciativa. E a exposição Caras do Sertão é aberta ao público e você pode conferi-la de segunda a sexta-feira, das 8 às 19 horas e aos domingos, aos sábados e domingos, das 9 às 17 horas. Agora nós continuamos com o nosso bate-papo, falando sobre a expectativa do mercado imobiliário para esse final de ano e para o próximo ano. Nós convidamos dois especialistas do mercado, um que é o Paulo Maia, corretor de imóveis, dono de imobiliário, um dos melhores do estado do Ceará, e o outro também é o Carlos Gama, que também é incorporador e hoje, além de ser do Siduscom, é diretor da FIEC. Eu vou começar com o Paulo Maia. Paulo, sua expectativa para esse final de ano, como é que está? A expectativa é muito boa, Paulo. Eu não quero contestar o nosso colega que falou anteriormente. Eu acho que festa pode lembrar embriaguez, falta de coerência. Eu acho que estamos num momento abençoado no mercado imobiliário. Sim. A renda do país cresceu, a poupança interna cresceu, a expansão de crédito aconteceu por conta disso. E eu creio que o final do ano, como também os próximos anos, principalmente para quem vai comprar imóvel para uso próprio, não para especulação, vai ser um momento muito bom. Muita oferta de produtos, de qualidade, plano de expansão. A nossa empresa, por exemplo, nós compramos um prédio semana passada em Aquiraz para abrir uma filial lá em Aquiraz. Estamos hoje com um negócio em Itaitinga e Caucaia. Estamos indo para o Eusébio também. E eu que sou uma pequena imobiliária, tem imobiliárias grandes na cidade que estão com expansões até fora do estado do Ceará, para você ter ideia. Enfim, o quadro eu acho muito otimista, muito otimista. Eu acho que nós não vamos ter fila no Serasa, não. Eu acho que nós vamos ter fila de pessoas felizes, comprando imóvel, realizando seus sonhos, seus projetos, empregos sendo gerados, incorporadoras e construtoras tendo sucesso, enfim. E nós estamos no Brasil, nós não estamos nos Estados Unidos, não estamos na Europa, na Grécia. Nós estamos no Brasil, nosso país é um país forte, nosso povo é um povo guerreiro, principalmente o povo nordestino. E crises vêm, mas para mim eu sou muito de falar como Lula, isso tudo é marola. Tsunami aqui não vai ter, não. Tá bom. Gama, concorda? Com certeza, eu ratifico as palavras do Paulo, até porque a situação do Brasil, completamente diferente da Europa e dos Estados Unidos, o crédito aqui ainda é muito restritivo. Se você vai tentar fazer um financiamento bancário, os bancos não financiam 100%. Diferentemente dos Estados Unidos, que além de financiar o imóvel, financiava a mobília, financiava os eletrodomésticos. Então, financiava o segundo, terceiro empreendimento, a briga entre os bancos. A pessoa fazia um determinado financiamento com uma taxa de juros de 6%, vinha um outro banco financiando a 5%. Então, havia uma disputa muito grande pelo cliente. Então, isso não acontece no Brasil. Então, eu acho que o otimismo do Paulo é um otimismo de pé no chão, um otimismo coerente, um otimismo que, sim, o cliente, ao comprar, precisa ter um certo cuidado em verificar o comprometimento da sua renda. Mas se ele efetivamente, até pelo plano que hoje a grande maioria dos bancos usa, que é o sistema de amortização constante. Então, se ele efetivamente pode pagar a primeira prestação... Ele vai poder pagar. É o que eu brinco na minha empresa. Pode abrir a garrafa de champanhe que o imóvel é dele. Conseguiu pagar a primeira, está dentro do seu programa, está com a margem de segurança boa, está dentro do seu orçamento, enfim, saiu. Às vezes a pessoa, até o próprio valor, ontem eu estava com uma pessoa, que pelo valor do aluguel ela vai pagar o apartamento. Está podendo pagar aluguel, está tudo direitinho, por esse valor entrou para o apartamento, não vai ter problema que aquilo ali vai aumentar, vai ficar, não, aquilo ali vai ser 20, 25, 30 anos. A tendência, Paulo, é pelo contrário. O sistema de amortização constante, a prestação vai decaindo mês a mês. Né? Então, principalmente para essa classe C e D,
e com o programa Minha Casa Minha Vida existe o subsídio, quer dizer, com um pequeno valor de poupança na faixa de 10, 15, 20 mil reais, depois o valor da prestação que ela vai pagar ao agente financeiro, no caso a Caixa Econômica, é um valor semelhante ao aluguel, pagando o que vai ser dele no final do tempo do financiamento. Agora, você acredita, você como dirigente sindical e da federação, enfim, e certamente tendo contato com outros setores e pelo Brasil afora, enfim, você viaja, você acredita que esse crédito, que está bem, nós estamos à vontade, as fontes vão se esgotar no futuro? Aí já é um recado para quem vai comprar. Compre logo, aproveite logo que essa oportunidade de financiamento, enfim, ou você acha que o Brasil vai achar outros canais para suprir essas fontes que certamente vão se exaurindo, enfim? Com certeza, Paulo. Como o Paulo falou, o crédito imobiliário no Brasil ainda representa pouco mais de 4% do PIB nacional. Tá? Quando no Chile é 16%, na Europa 32%, então existe muito espaço ainda para crescermos. Obviamente os recursos da poupança e do FGTS são finitos, mas existem outras alternativas, como a securitização de recebíveis. É aquele cliente, é o construtor que vende com autofinanciamento e vende isso em 80, 100 meses. Esses recursos, esses recebíveis do cliente são transformados num papel chamado certificado de recebível imobiliário e é vendido para as instituições, principalmente aquelas que precisam trabalhar com longo prazo, eles precisam comprar papel de longo prazo porque são elas que vão garantir depois a aposentadoria das pessoas. Então elas precisam desse papel. E o papel imobiliário, por ter sempre o reajuste através do indexador, que é o INCC ou a IGPM, mais uma taxa de juros, é excelente para esse mercado. Então não deverá faltar recurso. A CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil, já tem trabalhado isso com os bancos, de encontrar alternativas para que esse crescimento, que nós começamos a partir do ano 2006, possa ter continuidade para os próximos 15, 20 anos. Muito bem. No setor imobiliário, logicamente nós temos compradores, os incorporadores, representados aqui pelo Gama, eles estão produzindo realmente, atendendo a demanda, enfim. Mas nós temos uma outra ponta, que é a ponta do serviço. Aí eu vou falar contigo, Paulo. Você estava preocupado, nós tivemos um lançamento lá do Patrolino, e você preocupado com a necessidade, com a carência de corretores bem qualificados, bem treinados. Você tem uma equipe boa, de alto nível, eu sei. Isso é um problema que vocês enfrentam, os donos de imobiliários enfrentam? É conseguir novos corretores que tenham qualificação, quer dizer, os que você já tem, você está trabalhando com ele, você já formou, já montou, treinou, gastou dinheiro, investiu, enfim, mas novos, que cheguem ao mercado em condições de entrar dentro da sua empresa com alto nível de desempenho. Isso é difícil? Nós estamos hoje passando uma dificuldade, inclusive, fruto de um bom momento que o mercado está passando. Existem dois aspectos, o crescimento do mercado imobiliário como um todo, existe uma quase polarização entre grandes imobiliárias, né, que são de amigos nossos, pessoas que são referências para nós como pequenos e médios proprietários de imobiliária. Então, o que está acontecendo? A gente tem hoje o pequeno e médio dono de imobiliário uma dificuldade de atrair e formar uma equipe maior, porque as grandes imobiliárias têm mais atrativo para poder chamar o pessoal para dentro dos seus quadros, enfim. Agora, nos preocupa muito a questão da qualificação profissional. A nossa empresa, embora pequena, nós coordenamos empreendimentos de várias construtoras. Temos plantões de vendas espalhadas aqui na região metropolitana e a gente acaba tendo um contato não só com o nosso corretor, da nossa equipe interna, mas com corretores de outras imobiliárias, sejam autônomos ou não. E a gente nota que, apesar da boa vontade das pessoas de estar querendo participar desse mercado, as pessoas fazem um curso, estudam bastante, é uma classe muito dedicada ao que faz, mas fica aí talvez, não sei se uma crítica construtiva, mas sim uma sugestão, que os principais cursos talvez aumentem assim os seus módulos, né, as suas disciplinas, que façam um curso mais longo, que exijam mais carga horária, e que sejam menos teóricos e que sejam mais práticos, porque a gente nota que as pessoas, elas se formam na profissão de técnico em transações imobiliárias, mas elas chegam no mercado com uma dose de despreparo muito grande, questões básicas, saber o que é um INCC, o que é um IGPM, o que é uma alienação fiduciária, o que é um patrimônio de afetação, uma incorporação, um programa imóvel na planta, são coisas que
fazem parte do beabá do corretor de imóveis. E às vezes ele chega no mercado e já vai trabalhar sem saber. Sem saber. Então a gente passa uma dificuldade muito grande, né? De trazer essa turma para dentro de casa e preparar. Hoje, o meu maior investimento é em treinamento. O meu tempo hoje eu até tenho um corretor que muito carinhosamente me chama de professor Paulo, porque eu passo a vida a ensinar. Né? E às vezes a gente ensina, e quando o corretor está bem maduro, bem preparado, a gente perde para o grande. Mas isso faz parte da vida, vamos para frente. Tem um amigo nosso que trabalha ali na tua área de atuação, lá nas funcionárias, que ele diz o seguinte: eu passei 15 anos treinando os corretores, treinando e gastando, investindo, para ter as melhores equipes, a minha melhor equipe, enfim. Isso. E eu cheguei à conclusão agora que foi o contrário. Eu passei a maior tempo sempre tendo as piores equipes. E os melhores saíram. Depois de 15 anos, eu cheguei a conclusão, rapaz, eu sempre tive as piores equipes. Porque eu não conseguia, eu formava, aí o corretor saía, montava, ia ser concorrente meu, amigo, parceiro, etc. E eu fiquei sempre com ruim, sempre com dificuldade, sempre com ruim, quer dizer, não consegui o entendo. Depois de 15 anos ele chegou a essa conclusão, mais ou menos o que tu está dizendo, é isso? De certa forma é assim, né? Tá bom, nós vamos continuar esse bate-papo falando sobre o mercado imobiliário. Nós contamos aqui com a presença do Paulo Maia, empresário, corretor de imóveis e plantonista, como ele diz, de vários empreendimentos imobiliários, e o Carlos Gama, também, que é dirigente sindical da Federação das Indústrias e do Sinduscom, e também incorporador com sucesso aqui da nossa cidade. E já nós voltamos. Continuamos aqui batendo papo sobre o mercado imobiliário. Você, amigo telespectador que está nos assistindo, é o ponto de encontro do mercado imobiliário, programa Imóveis e Companhia. E hoje nós contamos com duas personalidades ilustres porque representam o que há de melhor no nosso mercado imobiliário, que é o Paulo Maia, o grande corretor de imóvel e dono de imobiliária, e o Carlos Gama também, grande incorporador, construtor e dirigente sindical. Nós estávamos batendo um papo aqui falando sobre o momento do mercado imobiliário. Gama, o mercado imobiliário agora está passando por uma dificuldade grande, que é essa questão da altura dos prédios, a questão aérea da cidade, que nunca nós pensamos que íamos enfrentar um problema desse. Como é que está essa situação? Qual a dificuldade que vocês estão enfrentando? A dificuldade é muito grande, Paulo, e nós estamos em permanente contato com a própria aeronáutica para tentar equalizar o problema. Tá? Efetivamente, o aeroporto de Fortaleza tem um plano específico de proteção ao aeródromo desde 2006, que não estava sendo aplicado pela cidade. Tá? Nada tinha sido comunicado à Prefeitura de Fortaleza, mas os órgãos de aprovação não estavam levando em consideração esse plano. E em função disso, foi apresentado novamente à Prefeitura pela Aeronáutica e se detectou que houve um certo exagero na formatação desse plano específico de Fortaleza. Tá? Uma pergunta que houve uma discussão séria na Federação das Indústrias, com toda a equipe da Aeronáutica, e uma pergunta perfeita que foi feita pela nossa ex-secretária Daniela Valente, que é arquiteta e urbanista renomada da cidade, ao coronel, foi exatamente isso. Coronel, hoje em 2011, você considera o aeroporto de Fortaleza inseguro? E a resposta dele, absolutamente. O aeroporto de Fortaleza é plenamente seguro. Seguro? Então, seguro. Então, ele disse, olha, de 2006 a 2011, se passaram 5 anos em que os construtores construíram empreendimentos que não atendem o plano específico do aeroporto, mas nem por isso trouxe nenhum tipo de insegurança. Então, isso demonstra que o plano efetivamente feito por vocês, que naquela época não teve a participação dos técnicos da Prefeitura, está com um coeficiente de segurança muito acima da necessidade. Então, o que a gente está procurando fazer é exatamente isso, compatibilizar a segurança do aeroporto com a realidade do nosso plano diretor. Existe um trabalho muito grande para esse diálogo, mas isso demanda tempo. Em função disso, enquanto isso, praticamente 90% dos empreendimentos imobiliários estão necessitando ir a Recife para pegar mais um carimbo da aeronáutica para que ele possa verificar se o empreendimento passa ou não dentro dos critérios da aeronáutica. Agora, o ruim disso, eu não sei se tu acha isso, se vocês concordam, Paulo também, é que esse nosso aeroporto é uma localização péssima, dentro da cidade. É verdade. Inclusive, naquela época da ampliação do aeroporto que foi feito, existia a possibilidade, na verdade, de ser levada para Aquiraz. Né? Mas, infelizmente, em função de custos, resolveu se manter dentro da cidade. Mas eu acho, entendeu, Apolo, que é aquele negócio, o ótimo é inimigo do bom. Existe condições da gente mantê-lo onde ele está,
e adequando às necessidades do nosso plano diretor. O importante, e aí eu acho que houve um equívoco por parte da aeronáutica, é que, diferentemente de outros estados, no nosso, nós temos o plano específico. E eles estão adotando alguns critérios ainda do plano básico. Que, obviamente, o plano básico, quando você não faz um estudo daquela região, verificando a altura dos prédios, verificando, na realidade, os instrumentos naturais, como as montanhas e tudo que vai afetar, tá certo, na segurança da aeronáutica, nós tivemos uma limitação muito menor no nosso plano específico. E eles ainda estão adotando os critérios do plano básico. Então, é essa discussão, é esse diálogo que a gente está procurando fazer. Há uma sensibilidade muito grande também por parte da Prefeitura, através do nosso secretário Deodato Ramalho, e nós estamos amiudando essas... Você acha que chega-se a uma conclusão aí em 6 meses, alguma coisa desse tipo, ou não? Uma conclusão assim, melhor, vamos dizer. A nossa meta, sim, é de aperfeiçoamento. Até porque eu vou dar um exemplo claro e objetivo para que você entenda como é fácil também ser mudado. Em relação aos instrumentos de proteção à navegação, existem aquelas lâmpadas que ficam no piso da aterrissagem do aeroporto, em que lá detecta um determinado ângulo que você, na verdade, a partir dali não pode ter uma determinada altura. Só que no outro item do plano básico diz que qualquer obra feita a uma distância de 1 metro de qualquer instrumento de navegação tem que ir para aeronáutica, mas nós já sabemos que nesse caso específico não há nenhum tipo de limitação. Então o que a gente está querendo é que alguns critérios que são objetivos e fáceis de serem analisados não precisem ir para Recife, que o próprio técnico do município seja treinado pela aeronáutica para que ele possa então dizer se pode ou não ser construído naquele determinado local. Muito bem, fugindo um pouco do aeroporto, o Paulo hoje está trabalhando numa área de franca expansão da cidade, que é não só Água Fria, que você também é especialista ali, mas passando ali para o lado do Curió, para o lado do Eusébio e chegando em Aquiraz. Isso. E também Itaitinga, enfim. Isso. Esse mercado é uma saída, tu acha que é o caminho da cidade, Paulo? Você tem encontrado ressonância nesse mercado? Tenho. A gente a prova é que a gente está investindo, nós alugávamos um prédio. Acho que a primeira imobiliária aqui que está em Aquiraz é a sua, que saiu daqui de Fortaleza para Aquiraz. A primeira imobiliária da primeira capital do estado do Ceará. Exatamente. Até criei um slogan ao vivo. Bacana. Bom, vamos lá, é o seguinte, os terrenos de Fortaleza, depois da expansão do mercado imobiliário, do advento do Minha Casa Minha Vida, ficaram cada vez mais escassos e caros. Ainda surge agora essas limitações técnicas aí impostas pelo CONAR. Então, os construtores estão realmente migrando para esses municípios limítrofes de Fortaleza, dentro da região metropolitana, buscando o quê? Terrenos de custo mais baixo e, principalmente, qualidade de vida para os moradores. O que a gente está notando é o seguinte, em torno de 75% dos clientes que compram em Aquiraz são de Fortaleza. E 25% é público local. Pessoas que já moram lá ou que estão comprando porque trabalham no entorno da residência. O que é que está acontecendo, Apolo? Hoje, por exemplo, nós vendemos uma casa em Aquiraz de 67 metros quadrados, com uma suíte casal, com uma suíte reversível, com um bom jardim, um bom quintal. Uma casa bonitinha. Agradável, bonitinha. Sabe uma casa que você chega, eu moraria nessa casa? Por R$90 mil. Aí, o que é que você compra em Fortaleza por R$90 mil? Não dá. Eu, sinceramente, eu creio que não se compre mais nada. Difícil, não tem. Então, as pessoas estão indo para esses municípios. Um clima agradável. Aquiraz tem um clima maravilhoso. É um lugar relativamente tranquilo, porque na verdade não existe mais lugar seguro no mundo. Né? Existe criminalidade em qualquer local, mas lá é bem mais tranquilo do que em alguns bairros de Fortaleza. Você tem um clima agradabilíssimo. Perto das praias, a pessoa tem até um bem-estar, a pessoa sai depois de um dia de trabalho, pega o seu carro, ou mesmo transporte coletivo, ele sai dessa confusão da cidade, vai para Aquiraz, é uma rotina muito agradável. As pessoas que moram lá estão dando ótimo testemunho disso. Eu tive o testemunho pelo seguinte, eu morava aqui, e estou morando agora no Eusébio. Gama, tu tem que ver que coisa agradável. Tu tem a possibilidade de ir numa padaria, tu voltar àquela vida legal que você tinha. Quer dizer, na realidade, nós começamos aqui, vamos dizer, há 30 anos atrás, tínhamos uma vida mais ou menos assim, boa, agradável, que você caminhava, via as pessoas, conhecia, andava de carro na rua, você olhava para o lado para ver, tinha aquele costume de sempre estar olhando para o lado para ver quem é que estava no outro carro, para abanar. A cadeira na calçada, comprar na padaria, ir no barbeiro, aquela coisa bacana que a gente tinha, e nós perdemos. Então, a busca desse urbanismo de morar e tal, a gente perdeu. E termina as pessoas indo
para o Eusébio, para Queiraz, morando nos condomínios, enfim, você, Gama, está construindo lá um baita do condomínio, um condomínio muito legal, e tem encontrado isso, quer dizer, pô, rapaz, existe isso, pô, existe essa possibilidade, quer dizer, não terminou essa nossa possibilidade de ter uma vida agradável, confortável, com a família, com os amigos, do condomínio, de convívio, de soltar as crianças, de gritar na rua, fulano, tá na hora, venha para cá, que nós, quando éramos garotos, né, as mães, né, fulano, venha para casa. Isso é muito agradável. Isso é que... E outra coisa bacana, estou me estendendo demais, porque isso é um depoimento legal, que nós tínhamos, há 9 anos atrás, eu tinha um amigo que morava ali por trás do Wilson, próximo do Colégio Antares. E às vezes dava uma coisa, pô, cara, tu mora longe, né? Que absurdo, né? Isso é 8, 9 anos atrás, achava que ele morava longe. Hoje a cidade vai ser a mesma coisa a Queiraz e Eusébio. É isso ou não é, Paulo? E outra coisa, o Apolo. Por exemplo, as pessoas vão para Queiraz porque ela está colada a esse tecido urbano do lado leste da cidade. Eusébio, a Queiraz é uma continuação da Água Fria. Você hoje não sente mais um vácuo urbano. É verdade. Você tinha ali na região do Alphaville, que o Alphaville por si só já quebrou esse... Puxou, Pronto, não existe. Você sai daqui para Queiraz como se você estivesse na mesma cidade. É verdade. É como você está de Recife indo para Olinda. Você não sente a transição urbana. Você vai daqui para Pacajus, por exemplo, que é um corredor industrial e também empresas de logística, enfim. Você vê N indústrias funcionando, empresas se instalando. Essas pessoas vão morar onde? Aí você vai para o lado de Calcaia... você tem o complexo portuário do Pecém ali, São Gonçalo do Amarante ali do lado, enfim. Tudo está caminhando para esse lado. Para finalizar, Gama, no seu empreendimento, quem tem comprado ali? Até complementando as palavras do Paulo, viu, Apolo, o que é que acontece? Mossoró, Natal, eu tenho um comprador na cidade do Rio Grande do Norte. Por quê? Porque o Eusébio fica exatamente entre Natal e Fortaleza. E nós temos pessoas que têm filhos estudando em Fortaleza, na Unifor. Para ele a chegada é aqui. É meio do caminho, então, ali. Tá certo? Então, ele morar ali realmente no Eusébio, em Aquiraz, para ele fica próximo realmente da à ideia área, dele, né? Ele não atravessa toda a cidade. Como o pessoal de Sobral costuma comprar na Parquelândia. Né? Esse pessoal E do mesmo lado do Calcaia tem o pessoal de Teresina, do Piauí, que na verdade também tem filhos estudando em Fortaleza e que querem ter um imóvel aqui em Fortaleza para esse apoio. Isso. Bacana, sempre é bom bater um papo, e você certamente gostou do nosso bate-papo, com pessoa que entende o mercado imobiliário, que vive, pessoas simples e que são expoentes do nosso mercado imobiliário. Paulo Maia, muito obrigado pela sua participação. Carlos Gama, obrigado também. E parabéns pelo trabalho de vocês. Depois nós vamos falar dos empreendimentos de cada um, né? Isso é importante. E no próximo bloco, você vai conhecer a história de vida e profissional de uma mulher batalhadora que colocou o Ceará como terra dos grandes projetos de arquitetura. É já já. Perfil, apoio cultural, Domus, seu parceiro para bons negócios imobiliários. E com esse apoio cultural da Domus, hoje no quadro Perfil, a gente conhece a história de Neuma Figueiredo, uma cearense que começou a trabalhar aos 17 anos de idade e hoje é diretora aqui no Ceará da mostra de arquitetura mais famosa do Brasil, a Casa Cor. Sou Neuma Figueiredo, nasci em Fortaleza, tenho 55 anos, casada há 34, com Esdras Guimarães, tenho 3 filhos, tenho uma família maravilhosa. Comecei a trabalhar assim muito cedo, assim, até eu nem imaginava que eu com 17 anos de idade ia ter realmente que ir atrás de trabalho. Eu antes de 17 anos, papai faleceu, né, muito jovem, com 43 anos, num desastre de avião. E mamãe com os 6 filhos, de repente, os mais velhos, nós tivemos realmente que ir à luta, né? Iniciei junto com minha irmã Nereide, minha mãe,
sempre fomos muito ligadas às artes, principalmente à valorização do que é nosso aqui no Ceará, com o artesanato. E começamos com a Nica, tá? Que é o apelido da minha irmã mais nova, Nayana, e começamos a vender peças de artesanato. Nesse meio do caminho, profissionalmente, surgiu a oportunidade da Casa Cor, né? Já nos oferecido e eu e Nereide muito envolvidos já com o que a gente fazia e já assim, já achávamos que já tínhamos nos encontrado profissionalmente e sem tempo, mas veio Maria Neuza, uma pessoa que depois passou a ser uma grande amiga, veio de Goiânia e insistiu nos fazendo a proposta de ter a franquia da Casa Cor aqui. Iniciamos a Casa Cor em 99, o primeiro ano do evento já foi um grande sucesso, éramos as 3. Depois Nereide, em 2002, ficou só mesmo na Nica e eu optei pela Casa Cor por eventos, eu que achei que era aquilo que eu queria anteriormente, o comércio, o negócio, a loja, porque nós tínhamos loja, nós tínhamos fábricas de móveis, eu realmente me realizei muito mais com o evento, muito mais com a Casa Cor. E o evento é um grande sucesso, a 13ª edição, esse ano com diferencial, é muito especial a Casa Cor, que nós estamos na Praia de Iracema. É um grande desafio, tá? De estar nesse bairro, onde assim, tem toda a história nossa, a minha história de infância foi ali, realmente a história de todos nós, né, que começou ali. E estamos nessa ajuda, nesse movimento de revitalização do bairro. Eu acho que o segredo do sucesso é você gostar do que você faz, você acreditar no que você faz e trabalhar. Trabalhar muito, com ética, sabe? Com responsabilidade, com comprometimento. Mas, acima de tudo, você tem que amar o que você faz. Tem que ser uma paixão. Olha, eu adoro assistir filme. Eu não troco nada assim por um bom filme. Para mim, assim, um dos maiores programas é estar em casa assistindo filme. O meu sonho de consumo é ter uma biblioteca na minha casa, muito organizada e um lugar confortável para que eu possa estar dentro, esquecer o mundo e me encantar com a leitura. O meu sonho de consumo é esse, que eu vou realizar. E eu quero muito ainda fazer uma coisa que eu só fiz 2 edições. Eu quero editar livros de arte, mais outro livro de artesanato, que já editamos, o Artesanato em Cor. É isso, não quero mais do que o que eu tenho profissionalmente. Perfil, apoio cultural Domus, seu parceiro para bons negócios imobiliários. Parabéns a Domus, que com o seu apoio cultural permite que nós tenhamos esses depoimentos, bacana. A gente vê o depoimento emocionado da Neuma, quando fala da sua família, enfim, um bom quadro para a gente assistir. E o nosso programa vai ficando por aqui. Dúvidas ou sugestões, escreva para imovesecia@tvopovo.com.br. E agora você continua com a super programação com conteúdo da TV O Povo, e a gente se encontra na próxima semana, se Deus quiser. Até lá!